Muito bem, pessoal, hoje estamos dando início a uma nova série, e é uma série que é o terceiro ano que nós repetimos esse tema. Daria para dizer que é a nossa versão 2023 de um tema, que nas nossas reflexões, quando a gente vai conversando e vendo também a reação que ele causa na comunidade, a gente percebe que é um tema que é importante repetir, que é importante falar sobre novos temas dentro desse tema maior, que é o nosso tema Mude um Hábito. Essa série que surgiu há um bom tempo atrás e normalmente ela aparece no fim do ano, porque fim do ano é exatamente o momento que começam as nossas resoluções, os nossos desejos para o próximo ano. E quando nós começamos a pensar isso, nós pensamos em mudanças. Finalizamos dezembro, começamos janeiro, dizendo: a partir desse ano eu vou, 3 pontinhos. Agora eu vou começar a 3 pontinhos. Agora sim, dessa vez, esse ano eu, 3 pontinhos. E a gente toma decisões de mudanças que nós gostaríamos de ver na nossa vida. Só que para nos auxiliar a isso, nós queremos conversar com vocês sobre a importância de, para experimentar mudanças, experimentarmos também mudanças de hábitos. E o nosso primeiro tema de hoje tem como tema a força do hábito. Talvez você já se pegou falando essa frase, alguma coisa que você repete, o movimento que é quase sem pensar, e você vai lá e faz, e sai aquela frase: ah, isso aqui é força do hábito. Ou uma frase que você diz, um comentário que você faz, que nem chegou à tua reflexão, e de repente a tua reação é dizer para a pessoa que está contigo, ou na situação que você repete esse movimento, a força do hábito. Porque realmente, se nós pararmos para pensar, o hábito tem força. E tem muita força, e talvez mais força do que a gente consiga imaginar. E eu quero convidar você a pensar nessa reflexão, pensar nas mudanças que você gostaria de ver na tua vida, pensar em coisas na tua vida que às vezes você quer ver concretizada, e parece que sempre se frustra de novo, e de novo, e de novo, porque vem uma empolgação, você diz que vai fazer e nunca aparece na tua vida. Talvez você não prestou atenção ainda nessa palavrinha que nós queremos ver hoje. E para isso eu começo com um exemplo que a autora do livro Bons Hábitos, Maus Hábitos, chamada Wendy Wood, ela traz nesse livro, que é a história que ela conta sobre a prima dela e um post no Facebook. A prima dela, ela já tinha tentado algumas vezes fazer dieta, até que teve um dia que ela tomou uma atitude diferente. A sua dieta agora ela compartilhou na rede social, dizendo: eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu estou vindo aqui publicamente dizer para os meus amigos do Facebook que eu vou começar uma dieta. E o meu objetivo é emagrecer um tanto de quilos lá que eu não lembro agora. Quando ela colocou esse post no Facebook, começaram os comentários: você consegue! Se tem alguém que é capaz disso, é você. Não há nada que você não consiga fazer. Você é uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Se alguém pode vencer esse desafio, é você. As pessoas ao lerem ela dizendo: eu quero, já tentei, não deu certo, mas agora eu quero. Só que a diferença é que agora estava no Facebook. E quando ela colocou no Facebook, as pessoas falaram: vai, você consegue, vencedora, guerreira. Se tem alguém capaz de fazer isso, é você. E na primeira semana, ela começou então academia, exercícios, movimentar o corpo, já comprou um tênis caro para o exercício, se inscreveu na academia, mudou a alimentação, e o pessoal comentando: guerreira, muito bom, você consegue. Na segunda semana já diminuiu os posts, na terceira ela não postou mais nada. 6 meses depois ela tinha voltado para a estaca zero. Estava completamente frustrada. Completamente triste, porque ela disse: eu vou fazer, e não fez. E aí a pergunta é: faltou para ela força de vontade? Ela tinha muita força de vontade. Ela queria ver dar certo.
Ela estava determinada a fazer aquelas práticas que ela tinha dito, agora vai realmente ir. Ela tinha apoio. As pessoas estavam dizendo, você consegue. Você é guerreira, vai dar certo. Você consegue, vai que dá. Força de vontade, determinação, apoio e de repente nada mudou. Sabe por quê? Porque faltou para ela uma mudança de hábitos. E ela descobriu que apesar da força de vontade, que apesar da determinação e que apesar de todo o apoio que ela tinha algo que era mais forte que a sua força de vontade, algo que era mais forte que o apoio que os outros davam, algo que era mais forte que a sua determinação, que era a força do hábito. E aí, William James, quando vai falar sobre isso, ele diz assim: as pessoas agem de acordo com o hábito. A nossa atitude, as coisas que nós fazemos, elas não estão naquilo que a gente está empolgado para fazer. Elas estão naquilo que a gente está habituado a fazer. Ou em hábitos que nós colocamos na nossa vida e de repente você vai perceber que o que você faz, as atitudes que você tem a ver com um conjunto de hábitos que habitam em você. Você é resultado dos hábitos. Você é resultado de hábitos. As tuas atitudes são movidas por hábitos. E vai com calma que nesse mês nós vamos ter uma mensagem falando sobre a força dos maus hábitos também, para você pensar um pouco sobre isso. Mas hoje eu quero trazer o tema mais amplo, pensando nessa questão da força do hábito. E para a nossa reflexão, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas que ela é importante para a nossa reflexão hoje, que é uma leitura da Bíblia sobre um jovem chamado Daniel. E ao que tudo indica, a força do hábito realmente tinha força em quem ele era, no que ele fazia, nas decisões que ele tomava. Eu vou ler todo o capítulo 1 de Daniel e depois o Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 1 começa dizendo assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacidade para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Além disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei.
Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fazia perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Sírio. E ainda Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. A leitura é um pouco longa, mas ela é importante para a gente ter essa reflexão sobre a força do hábito, sobre mudanças de hábito, sobre esse tema que nós temos hoje diante de nós. Nos conta a história de jovens israelitas, jovens do povo de Deus, que viviam agora numa terra como escravo, mas faziam parte de um grupo seleto, selecionado pelo rei, que eram jovens de boa aparência, cultos, inteligentes, que tinham grandes conhecimentos, domínio de conhecimento, e com todo esse aparato, toda essa ferramenta que se via nesses jovens, se juntaram a outros jovens no palácio, para agora ter um tratamento especial do rei. E isso já mostrava pelo tipo de comida que iam receber, uma comida especial do rei. Uma comida que era regada por boas comidas, fartura e vinho. E nisso Daniel, ele nos traz uma coisa um pouco diferente do que talvez seria o normal. Ele toma uma decisão, e a Bíblia nos dá esse detalhe. Daniel decidiu. Ele toma uma decisão. Daniel decidiu. E o que ele decidiu? Ele disse: eu não quero comer igual essa comida que eles comem. Só que quando acontece isso, o servo que trazia os alimentos fica meio apavorado. Ele diz: olha, já pensou se eu resolvo dar uma comida diferente para vocês e isso dá errado? O rei, quem sabe, pode até pedir a minha cabeça. E Daniel diz para ele: mas não se apavora, vamos fazer o seguinte então, faz um teste de 10 dias. 10 dias nos dá esse alimento, vegetais e água. E você, depois de 10 dias, tira uma conclusão, se isso fez bem ou fez mal. Quando então passam esses 10 dias, quando eles chegam nesse momento, a conclusão era: eles pareciam mais fortes, mais saudáveis e tinham uma sabedoria que nenhum outro tinha no reino. Talvez a gente olhe e pense assim: a consequência de Daniel, as decisões de Daniel de saber o que era bom ou ruim para ele eram baseadas nos hábitos que ele tinha. O hábito de Daniel, como conclusão, fazia ele ser diferenciado. O hábito de Daniel fazia ele ter conquistas que outros não tinham em coisas simples, como a escolha pelo que comer ou não comer, pelas coisas que ele ingeria e não ingeria. E a gente percebe que Daniel era alguém que tinha uma força do hábito muito grande, e que o êxito na vida de Daniel, nas coisas que ele queria realizar, o êxito na vida de Daniel, na sua vida com Deus e nas coisas que ele queria fazer, tinha muito mais a ver com a força do hábito do que com a empolgação para fazer alguma coisa, do que com a palavra de dizer: agora vai. Daniel só dizia: eu quero continuar o que eu sou acostumado a fazer. E olha que interessante que o texto diz que vem um decreto onde era proibido orar, e mostra que Daniel escuta o decreto e vai fazer um movimento. Daniel, como costumava fazer, se ajoelhou e orou, como ele fazia 3 vezes por dia. Sabe o que era a oração na vida do Daniel? Um costume. Era uma força de hábito.
tão natural que mesmo com um decreto que ameaçava a sua vida, ele não conseguia agir diferente, porque ele sabia o poder daquele hábito na vida dele, ele sabia a força daquele hábito na vida dele. Então Daniel simplesmente fez o que costumava fazer. E aqui a gente começa a refletir. Muitas vezes, quando nós estamos pensando naquilo que nós queremos, que nós projetamos para uma vida diferente, para o projeto 2024, para o projeto verão, para o projeto Vida com Deus, tem uma empolgação, que às vezes a gente é cego, emocionado e fantasioso, de que o resultado do que nós vamos chegar, vai pular etapas à medida que você tem força de vontade. Quando na verdade o convite é para chegar aonde você deseja chegar, mude seus hábitos. Coloque hábitos que te fazem chegar lá. Coloca hábitos que você vai conseguir colocar na tua vida e que inclusive vai moldar as tuas decisões pelo que é bom e ruim. Você já percebeu que chega a ser estranho que os maiores desafios da nossa vida são com pequenos hábitos que a gente não consegue mudar? Normalmente pessoas com um diagnóstico ruim diante de um médico, diante de um exame, vai ouvir coisas simples como tomar água, se exercitar, movimentar o corpo, dormir bem. E às vezes a gente olha, a nossa vida está bagunçada exatamente nessa área, mas a gente compra uma roupa de academia e pensa, agora vai dar certo. Toma um remedinho e pensa, agora eu vou melhorar. Você já percebeu quando às vezes as pessoas se empolgam e pensam que a vida com Deus, uma vida de oração, vai ser resultado de uma vigília forte, não que ela não seja importante, de um culto em que o louvor é muito bom, que aquela noite me tocou, quando na verdade a vida com Deus é cultivada nos hábitos do dia a dia. Até Deus entrar na nossa rotina, até Deus, a vida com Deus virar um hábito, virar um costume. Já percebeu que tem gente que diz, eu vou parar de reclamar, e já reclama que está parando de reclamar, porque é tão forte esse hábito, a pessoa não percebe. Para parar de reclamar tem uma coisa mágica que você precisa fazer, sabe o que é? Quando vier a reclamação pequenininha, não faz, muda, mas começa a olhar para as coisas pequenas, se você quer chegar em algum lugar. Daniel sabia onde ele queria chegar, e por isso seus hábitos foram moldando o seu caminho. Daniel não tinha uma força de vontade maior que a de outras pessoas que não chegaram. E Daniel nem ouvia alguém dizendo, vai lá, você consegue. Mas Daniel tinha hábitos que faziam ele chegar lá. Então o convite, quando você está ouvindo essa mensagem, é que agora quando você começa a pensar nesse final de ano, você vai começar a perceber uma coisa, que a escolha do que os seus hábitos vão aprender é sua. Basta alimentá-los com repetição, recompensa e contextos. Nesse livro a autora traz algo muito interessante, que às vezes a gente fica perdido. Talvez você já ouviu, certo, eu sei que hábito é mais forte que a minha vontade, mas como eu começo? O que é importante? Como é que isso se concretiza na minha vida com bons hábitos? E ela dá uma dica muito importante aqui. Ela diz que as escolhas dos hábitos são nossas, mas mesmo assim é difícil. Talvez se você pensou nisso e resolveu, agora eu vou ter o hábito de todo dia fazer uma oração, você vê que não é tão simples assim, a oração ser uma realidade na tua vida e virar um hábito. Agora eu vou todo domingo na igreja, você começa a perceber que não é tão simples assim criar esse hábito. Agora eu vou ler a Bíblia todos os dias, você começa a perceber que nem sempre é tão simples assim. E qualquer área da sua vida que você está pensando agora, seja ela relacionada ao seu físico, emocional, espiritual, comportamental, a gente começa a perceber que não é tão automático. Mas ela dá 3 dicas, e essas 3 eu queria que você levasse, para você entender o que é esse pequeno passo, que vai começar a tornar hábitos concretos, para realmente a tua vida experimentar mudanças. E o primeiro que ela diz é repetição. Existe uma arte que é maravilhosa na nossa vida, que é fazer alguma coisa. Mas o que nós fazemos só realmente
funciona e se torna algo importante se continuamos fazendo. Certa vez, no curso Alfa, uma pessoa deu o testemunho dela. 30 anos que eu participava da igreja. E eu nunca tinha lido a Bíblia. Várias vezes peguei plano bíblico e disse, agora eu vou começar. Chegava no dia 1º de janeiro, a pessoa era perita em Gênesis 1, porque ela começava lendo Gênesis 1 todo ano, mas nem sabia o que acontecia em Êxodo. E lá, dia 31 de dezembro, lia o último capítulo de Apocalipse, para começar tudo de novo. Mas ela dizia que não conseguia. Até que ela começou a entender uma coisa. O mérito não é eu estar empolgado para começar. O mérito é eu começar a entender que eu preciso disso todos os dias. E ela começou, um passinho. Pessoas, hoje de manhã ainda, tinha alguns instrutores de academia e nós estávamos conversando sobre um fenômeno da academia. Jaraguá de vez em quando abre uma academia nova. E o que acontece? Um monte de gente vai para a academia nova, não é? Porque parece que a academia nova vai fazer a gente ficar melhor, vai dar mais certo. Eu estava conversando com um personal, ele disse assim, sabe uma coisa que acontece? Academias novas não impactam as antigas que o pessoal sai. Por quê? Porque todo mundo que está lá faz assim, paga o ano inteiro em janeiro e diz, esse ano eu vou. Só que daí de fevereiro em diante ele está só pagando e está lá o espaço dele livre. Então o impacto de uma academia nova vai aparecer no outro ano, mas nesse ano aí está tranquilo. Porque nós às vezes não entendemos, o importante não é eu ir, o importante é eu ir e continuar indo. O importante é eu fazer e continuar fazendo. A importância da repetição. Se tem um propósito, se tem um projeto, se tem um desejo de mudança na tua vida, coloca ela num papel, coloca ela num bloco de notas e diz assim, Senhor, eu quero fazer, mas eu quero continuar fazendo. Eu quero que isso se torne repetitivo na minha vida, a tal ponto de chegar como Daniel que diz, ele foi orar como ele fazia todos os dias. Daniel não foi fazer uma coisa na qual ele estava muito empolgado para fazer, na qual ele acordava para ver se o ânimo dele estava bom, se ele tinha motivo para fazer, se agora ele estava feliz em fazer, ele fazia o que ele repetia. E se você parar para pensar, os hábitos que têm força na tua vida, bons ou ruins, eles são frutos de repetição na tua vida. Uma segunda coisa, recompensa. Daniel disse, em 10 dias, nota se não vai estar diferente. E um presente que o hábito dá é que você não tem uma recompensa imediata, mas que o cultivo do hábito começa a fazer você perceber mudanças. E quando nós começamos a alimentar a recompensa dos hábitos de perceber o meu esforço em ler mais, tem feito eu abrir minha mente para mais leitura ainda. O meu esforço em cada dia ler uma palavra da vida tem feito eu todo dia ir menos reclamão para o trabalho, voltar menos frustrado para casa. Todo dia começar o meu dia com uma oração tem feito uma disciplina na minha vida que eu já consigo perceber. Eu tenho um controle maior, o domínio próprio aumentou na minha vida, ou seja, esse cultivo de bons hábitos vai se tornando coisas que depois que você experimenta e colhe o que o hábito te deu, você diz, não quero perder. E pessoas talvez aqui entre nós, se você parar para conversar de hábitos que elas colocaram na sua vida e que já começam a experimentar os frutos dele, você não precisa ficar insistindo para ela manter esse hábito, porque ela já percebeu, eu fiquei melhor fazendo isso, me faz bem fazendo isso, estou mais próximo de Deus fazendo isso, eu já entendi que não tem a ver com a minha força de vontade, com o meu ânimo, tem a ver com a força do hábito na minha vida. E uma terceira coisa que ela diz é contextos. Sabe uma coisa que é poderosa para bons e maus hábitos? Para criar hábitos fortes em mim e você? O contexto em que nós estamos. Eu tenho um exemplo para contar para vocês que para mim ficou muito simbólico essa questão do hábito. Semana passada eu estava palestrando numa igreja no Rio de Janeiro, pregando lá numa igreja. E o Pedro do Borel, que a maioria de vocês conhece, que foi missionário por 20 anos no Morro do Borel, me levou para subir a favela com ele, para conhecer a favela. E eu conheci a realidade da favela, bem aquilo que nós imaginamos sobre realidade de favela. Alguns detalhes eu prefiro não contar, porque o nosso vídeo também está no YouTube, também vai para outros lugares, também para preservar o Pedro.
Mas quando nós falamos em realidade da favela, você já cria uma ideia na sua cabeça e realmente andamos mais de 4 horas por dentro do Morro do Borel e vimos toda aquela realidade de perto. Até que chegou um momento que começou uma forte chuva do nada e eu e Pedro ficamos embaixo de um ponto de ônibus. E tinha uma criançada, tinha um monte de gente, mas muita gente, muito barulho. E daqui a pouco eu olho para o lado, o Pedro está com os olhos cheios de lágrima. Ele ama aquele lugar, missionário 20 anos lá. Tanto que agora ele é o Pedro do Borel. Ele disse para mim: Rafa, como é que eu vou falar de mudança para essas crianças se elas já crescem vendo isso? Esse é o mundo delas. Como é que eu vou querer que elas vivam diferente se elas todos os dias vivem isso? Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo? É muito difícil porque o contexto delas tem a força de criar hábitos que vai influenciar as escolhas, que vai influenciar as decisões, que vai influenciar a vida. E muitos deles são hábitos que ele já sabe, de conhecer o contexto, de conhecer o que acontece, não são bons. O contexto tem um poder de influenciar os nossos hábitos. E se você parar para pensar, o contexto que você está, as pessoas que você convive, a maneira que você vive, pessoas que você desenvolve, a vida, os hábitos que vocês cultivam juntos, vai deixando vocês com desejos, gostos, atitudes parecidas. Se você começa a conviver com uma pessoa que tem o hábito de reclamar, tem grande chance de você se tornar um reclamão. Se você começa a conviver com uma pessoa que tem o hábito de orar, talvez você se torne uma pessoa de oração. Se você começa a conviver com uma pessoa que tem prazer pela leitura, e você já tem um gosto pela leitura, talvez esse convívio faça você ler mais ainda. Então, meus queridos, algumas decisões na tua vida, para haver mudança, você tem que escolher em que contexto você vive, que pessoas te influenciam, como você convive com pessoas que têm hábitos que vão gerar em você bons hábitos. Sabe uma coisa que é muito interessante, por exemplo, quando a gente olha para o Ministério de Adolescentes, inclusive tem estudos do cérebro de adolescente que diz que a fase da adolescência é a fase onde mais o contexto nos influencia. Todas as faixas etárias são influenciadas por contexto, mas na adolescência isso é mais forte ainda. E sabe o que a gente começou a perceber? Os adolescentes encontram entre eles grupos de relacionamento que fazem eles começar a ser parecidos, a ter hábitos parecidos. Eles se vestem parecido, a gente já imagina que eles devem talvez assistir coisas parecidas, que eles têm comportamentos parecidos, porque o nosso contexto influencia nossos hábitos. E é por isso que quando a gente vê os adolescentes, daqui a pouco eles pegam esse gosto de vir ao culto, tirando hoje, que muitos estão metralhados na cama. Um começa a vir, outro vem, daqui a pouco todo domingo, sabe o que eles querem fazer domingo à noite? Estar aqui. E eles vêm e brota. Ontem à noite foi muito interessante, porque daí ontem à noite eu dormi aí para cuidar deles. Eu dormi 2 horas, acordei e briguei 1 hora com eles e dormi mais 2. E aí fui para o culto. Mas foi muito interessante porque os grupinhos que estavam próximos são aqueles que convivem, eles são parecidos. E a gente começa a perceber uma coisa que é muito legal. Os adolescentes, eles começam a ter esse prazer de vir ao culto, criar um hábito. Eles são rápidos em servir, criaram um hábito. Eles estão sábados aqui, criaram hábitos. Nós somos pessoas que o contexto nos faz criar hábitos. E se você hoje está querendo mudança na tua vida, eu quero te incentivar a 3 coisas. Repita movimentos, repita coisas que você quer colocar na tua vida, até se tornarem concretas, até se tornarem teu jeito, até se tornarem a realidade que você quer alcançar. Aprenda com Daniel, o que ele fazia, ele era acostumado a fazer. Além disso, experimente a recompensa, comece a olhar que bênção. Alguns exercícios que se repetem na tua vida e que te transformam. E além disso, olhe para o teu contexto. Daniel estava lá no meio de um povo que não era o dele, mas ele e os amigos dele viviam em um contexto nos quais eles eram parecidos. E é por isso que, voltando ao exemplo da favela,
Às vezes você vê um grupo de jovens que sai para um outro mundo, para uma outra realidade, para uma outra vida, porque eles vão encontrando semelhantes que começam a criar costumes, a criar hábitos, e de repente eles voam. E eles voam na mudança de hábitos. Uma coisa que é importante a gente lembrar é uma frase que Goethe diz. Goethe diz assim: saber não é o suficiente, devemos aplicar. Querer não é o suficiente, devemos fazer. Talvez seria fácil a gente chegar à conclusão de dizer: eu sei, o importante é criar hábitos. Mas sabe o que é necessário? Eu aplicar eles na minha vida. Talvez a gente chegue nesse culto dizendo: eu sei, agora eu quero começar a ter bons hábitos. Mais do que querer, faça. Movimente-se. Coloque na tua vida esse desejo de experimentar hábitos que geram mudanças, que te aproximam de Deus, que te tornam mais saudável, que te tornam mais feliz, que moldam teu caráter, que moldam tua vida, para assim como Daniel, você colher as bênçãos daqueles que cultivam bons hábitos e que criam uma força na qual esse hábito é inabalável. Parte final da nossa mensagem, eu quero falar com vocês ainda sobre o teste do marshmallow. Quem já ouviu falar nesse teste do marshmallow? Levanta a mão. Sei que ele é conhecido, algumas pessoas já ouviram, inclusive tem um livro com esse tema chamado Teste do Marshmallow, porque é um teste que ele ganhou, virou quase um domínio público. Foi um teste da Universidade de Stanford. E na Universidade de Stanford o teste foi o seguinte: eles colocavam num grupo de crianças de 4 anos de idade um marshmallow na frente delas, e elas ficavam assim. E daí eles diziam assim: você pode comer agora, mas se você esperar 15 minutos, você ganha 2 marshmallows. E a criançada olhava para o marshmallow, e sabe o que acontecia? 75%, comia na hora. Menos de 1 minuto. 75% não conseguia esperar os 15 minutos para ganhar outro marshmallow. E essa pesquisa, então, muito interessante, ela começa a perceber um fator de que o exercício da decisão é um exercício que, quando a gente olha a capacidade daquelas pessoas em aprender a esperar, em aprender a dizer não para aquilo que elas tanto queriam, que era provar daquele marshmallow, pessoas que conseguiram dizer não, tiveram resultados lá na frente, por isso que se tornou tão famosa essa pesquisa. Foram adultos mais saudáveis, mais bem-sucedidos nas suas carreiras, mais felizes. E quando eles foram estudar a vida dessas pessoas, eles descobriram que tinha uma coisa naquelas que sabiam dizer não lá na infância e que tornaram eles mais felizes, mais saudáveis lá na frente. E sabe o que eles descobriram que essas pessoas tinham em comum? A força do hábito. Eram pessoas que cultivavam hábitos, que tinham rotina. Só que não está tudo perdido. Não está tudo perdido. O que aconteceu com os outros 75%? Os outros 75% se descobriu que ao longo da vida, muitos deles descobriram bons hábitos, mudaram rotinas e começaram a tomar decisões de mudança, e com isso também colheram frutos de saúde, de felicidade, de serem mais bem-sucedidos no seu trabalho. Ou seja, você pode não ter essa natureza de bons hábitos, você pode ter sido criado e quem sabe você deixou entrar na tua vida uma série de hábitos que te atrapalham com Deus, te atrapalham no teu comportamento, te atrapalham na tua saúde, te atrapalham no teu emocional, mas eu quero dizer para você que você pode mudar. Eu quero dizer para você que você pode começar e tomar a decisão de fazer novos hábitos. E olha a importância do contexto, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. E a mesma pesquisa foi feita pela mesma universidade com um outro fator nos Estados Unidos, que foi a questão que diante das crianças eles colocavam um brinquedo, um bem material. E as crianças, aí foi um número muito grande, eu não lembro de cabeça agora, mas a grande maioria soube esperar 15 minutos. Olha que coisa interessante. Vocês já viram filmes dos Estados Unidos, ou quem sabe aqui no Brasil também? O que se faz com os presentes de Natal? Se coloca embaixo da árvore.
E a criança está olhando aquele pacote que já tem o nome dela, que ela sabe que é dela, e o pai e a mãe dizem, semana que vem você vai ganhar. A criança vai aprendendo a desenvolver o hábito de dizer, não é para agora, é para depois, aprende a esperar. Por outro lado, nos Estados Unidos, a alimentação é fast food. Em 1 minuto está pronto. E come rápido. E tem outros estudos, artigos sugerindo que quando nós aprendemos hábitos, quando nós desenvolvemos hábitos e quando nós forçamos a viver esses hábitos, a gente colhe os frutos dele. E por isso, fechando a mensagem, eu quero dizer para você, a força do bom hábito é a força de ter rotina. Rotina é uma palavra que na língua original significa rota, vem da mesma origem de rota. O que é uma rota? É um caminho que você abre, num primeiro momento à força, e depois ele se torna uma trajetória que te faz chegar em lugares que antes você não chegava. E hoje o convite é que você possa abrir rotas na tua vida de transformação, rotas na tua vida com Deus, rotas na tua vida comportamental, rotas na tua vida espiritual, que você permita a Deus mexer na tua vida a ponto de abrir caminhos que vão te ajudar a escolher melhor, a tomar melhores decisões, a ter práticas melhores, hábitos melhores, para poder experimentar bênçãos que Deus deixou ali do outro lado te esperando, quando essa rota for um caminho aberto para a tua vida. Encerro com uma frase de Jordan Peterson. Jordan Peterson, no seu livro As 12 Regras para a Vida, ele faz uma análise que ele diz que tem uma coisa em comum com pessoas com ansiedade, quadros depressivos, quadros emocionais, de doenças emocionais, que todas elas têm uma semelhança, que é a falta de hábitos. Ele diz, uma pessoa depressiva, normalmente você vai perguntar, você tem hora para dormir, para acordar, e você vai ouvir? Não. Você tem controle das telas? E a resposta é não. Você se alimenta bem? A resposta é não. Você dorme bem? A resposta é não. Você se movimenta? A resposta é não. E ele diz, um dos caminhos de cura para as maiores doenças emocionais é incentivar pessoas a criar rotinas, a abrir rotas para libertar ela de dores, que às vezes ela está esperando um sobrenatural, e o sobrenatural é tornar uma prática da vida natural. E aí ele fala uma frase para nos ensinar sobre hábitos, que ele diz assim, os hábitos devem se tornar estáveis e confiáveis, assim eles perdem a complexidade e ganham previsibilidade e simplicidade. Sabe o que ele diz em outras palavras? O hábito precisa se tornar uma força na nossa vida, na qual não tem nada de surpresa. Na tua semana você está orando. Isso é previsível, porque faz parte de quem você é. Isso é simples. Não é um exercício que destrói com o teu pensamento, que te frustra toda hora, porque você vai aprendendo a cultivá-los. E hoje nós temos culto com ceia. E esse convite da ceia também é um convite para mudanças. É um convite para transformação. Talvez você venha aqui hoje, começa a se envolver nesse pensamento, nessa ideia, nessa reflexão, e começa também a pensar nas tuas frustrações, nas tuas promessas que não se cumprem, nas coisas que parece que não chegam na tua vida. Quem sabe nas tristezas que te acompanham, na bagunça que a tua vida está. E o convite que a palavra de Deus nos faz hoje é, mude um hábito. Dê um passo, tome decisões e venha para a ceia com esse desejo. O desejo que nós temos é de experimentar aquilo que o Senhor nos oferece, quando diante de nós, o seu corpo e o seu sangue são dados em nosso favor.